Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos ao quarto e último vídeo dessa série, que é Alimentos e Distúrbios Alimentares. Tô gravando com um celular diferente aqui, vamos ver como que fica, e talvez eu tenha um pouco de dificuldade com a posição da câmera, que é diferente aqui, mas enfim, vamos lá. Então hoje vamos falar sobre os distúrbios alimentares em si. Então no primeiro vídeo a gente fala sobre os alimentos, no segundo a gente fala sobre algumas possibilidades de causa de distúrbios alimentares, no terceiro a gente fala sobre o índice de massa corporal, que é algo bem importante, sobre a visão que a sociedade tem de obesidade. E hoje vamos falar especificamente sobre 4 distúrbios, 2 de imagem e 2 de alimentação propriamente dito. Por que eu coloquei 2 de imagem que não são diretamente de alimentação? Porque ambos eles afetam em algum nível a questão da alimentação do sujeito, mesmo sendo distúrbios de imagem. Então vamos lá. O primeiro do qual nós vamos falar é um distúrbio de imagem. Qual que é a diferença? Distúrbio de alimentação são voltados diretamente para a alimentação do sujeito. Os distúrbios de imagem, o sujeito ele se vê tanto em reflexo no espelho, quanto em fotos, quanto ele olhando para as partes do corpo físico dele, ele se vê de uma maneira que não é a mesma que a sociedade em geral o vê. Então as pessoas em geral que estão no entorno dele o veem de um modo, e ele, ao olhar para si, a autoimagem que ele constrói é diferenciada. E normalmente muito destoante, porque uma coisa é a pessoa dizer, você está magro, eu não me acho tão magro assim. Outra coisa é você estar pesando 40 quilos, tendo 1,70 m, a pessoa dizer que você está magra e você dizer que está obeso. Então há uma distância em geral muito grande no distúrbio de imagem. Obviamente que o primeiro deles e o mais conhecido de todos é a anorexia. Então na anorexia, o sujeito ele se vê obeso. Então, por vezes, na maioria das vezes, o sujeito ou ele está no peso ideal ou ele está muito abaixo do peso ideal dele, pegando o índice de massa corporal, mesmo com todas as críticas que eu faço no vídeo anterior. Se vocês não assistiram, assistam os vídeos anteriores, eles são importantes para entender toda a série como um todo. Mesmo com as críticas do índice de massa corporal, ainda assim é uma das formas que a gente tem de tomar por base. E pegando o índice de massa corporal ou uma avaliação física de um profissional, que seria o mais adequado, tanto um profissional da área física em si, ou por exemplo da área médica, quando nós pegamos a avaliação profissional ou o índice de massa corporal, o anoréxico é um sujeito que ou ele está dentro ali do índice adequado ou ele está muito abaixo. E ainda assim, ele se vê como uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. Então, é um distúrbio de imagem. Esse distúrbio ele está ligado a questões emocionais. Então é muito importante entender isso, porque às vezes as pessoas colocam o sujeito na frente do espelho ou batem foto, mas veja aqui como você não está gordo. Gente, não é uma questão racional. Não importa quantas vezes você mostra. O sujeito, por vezes, olha para a imagem dele todos os dias no espelho. Ele vê, ele se vê. Agora, a questão é, o que ele enxerga não é a mesma coisa que você está enxergando. E isso não tem a ver com questões racionais, mas sim com questões emocionais. Então, não importa o quanto você diga para uma pessoa com anorexia que ela está magra, ela vai continuar se enxergando gorda, ela vai continuar se enxergando com sobrepeso ou obesidade, porque é uma questão emocional e não racional. E quais que são as possíveis consequências da anorexia e o que ela afeta na saúde? Uma das questões é que pessoas anoréxicas, como elas se enxergam obesas, elas tendem a comer muito pouco, por vezes se alimentar de 12 em 12 horas ou até mesmo passar mais de 24 horas sem comer. Então elas passam longos períodos de horas se alimentando muito pouco ou nem mesmo se alimentando. E o que isso causa? Primeiro, uma falta de nutrientes, obviamente, então você tem uma carência de nutrientes e vitaminas, porque a pessoa não se alimenta na quantidade necessária. O que faz com que o organismo dela consuma inclusive os próprios músculos, então ele começa a consumir a massa muscular por causa da falta do que consumir, já consumiu toda a gordura, vai para a questão muscular.
o que pode gerar, por exemplo, enfraquecimento também dos músculos, enfraquecimento ósseo, porque chega um momento em que o organismo começa a retirar nutrientes dos ossos, porque já não tem mais de onde retirar. Então é uma condição bem problemática. Diferente do que a gente discutiu anteriormente no sobrepeso, que é possível você ter um nível de sobrepeso ainda mantendo alguma saúde, porque se você tem um sobrepeso em função exclusivamente de comida, então você come arroz, feijão, salada, fruta e come demais. Se você faz exercícios físicos, você pode estar fora da margem de peso adequada e ainda assim estar razoavelmente saudável. No caso da anorexia, isso é muito difícil. Porque, via de regra, os sujeitos eles passam muitas horas sem comer, o que por si já traz essa carência nutricional e traz um outro problema. Nosso estômago ele produz ácido e ele leva por volta de 2 horas para digerir o alimento. Então, o que, que acontece? Ele produz um nível de ácido, durante 2 horas o alimento fica ali sendo consumido por esse ácido, derretido por esse ácido, para poder ir então para o trato digestivo, para o intestino, e o intestino absorver os nutrientes desse alimento. Só que o que, que acontece? Se o estômago produz ácido e não há alimento para ser digerido, lembrando que ele faz isso 2 em 2 horas, porque 2 horas ele já empurrou o alimento que ele tinha e já empurrou tudo para o intestino. Ele já abriu o compartimento do estômago e liberou tudo para o intestino. Então ele já vai começar a produzir novamente ácido. E aí o que, que ocorre? Se ele não tem alimento para esse ácido ficar consumindo, ali ficar derretendo, ele começa a consumir as próprias paredes estomacais, o que aumenta exponencialmente o risco de câncer de estômago, de úlcera. Então você tem muito maiores chances da produção de úlcera, porque o teu estômago está produzindo ácido e não tem o que esse ácido corroer, não tem comida para esse ácido corroer, ele vai acabar corroendo as próprias paredes estomacais. Então isso é um grave problema, é uma coisa bem problemática, bem arriscada. Outra questão que é um problema na anorexia. Como esse sujeito ele passa horas sem se alimentar, falta energia, porque é o alimento que é transformado em açúcares que são que promovem a nossa energia para que a gente possa andar, para que a gente pense, para que a gente faça tudo na nossa vida. Como o sujeito falta energia, o organismo dele, em dado momento, pela falta de energia, ele pode tomar uma atitude de emergência quando essa energia realmente já zerou a carga ali, você já não tem mais capacidade energética, o cérebro pode simplesmente desligar as outras funções corporais para manter o funcionamento do coração, que é mais importante, o cérebro entende de maneira instintiva que é mais importante o funcionamento do coração e dos pulmões, porque afinal de contas, sem coração e sem pulmões, o sujeito não permanece vivo. Então, o que, que o cérebro faz? Ele promove um desmaio, que é uma reação protetiva do cérebro, para que o sujeito poupe energia, já que a energia está acabando, até que alguém o socorra. E aí o que, que acontece? Se esse sujeito desmaia, por exemplo, dirigindo um carro, ele não só está em risco de vida, como está colocando em risco várias outras pessoas. Se ele desmaia, por exemplo, descendo um lance de escadas, as chances dele rolar a escada abaixo e ter fraturas e talvez até morte por fratura de pescoço, algo do gênero, são bem grandes. Então você tem um risco muito grave aí por conta dos desmaios e é extremamente comum. Anoréxicos desmaiarem é algo bastante comum. Então, não é algo tão raro de ocorrer. Um outro distúrbio de imagem, que às vezes é até colocado como sendo oposto à anorexia, mas não é a vigorexia. Não é totalmente oposto, a gente já vai entender um pouco por quê. Então a anorexia é essa visão do sujeito se ver excessivamente gordo, mesmo sendo bastante magro, por vezes estando abaixo do peso ideal. Na vigorexia, o sujeito ele se vê raquítico, ele se vê alguém extremamente magro e sem massa muscular, e ele deseja ganhar massa muscular. Por isso que eu disse que ele é um pouco diferente
da anorexia. A gente não pode considerar como bem uma oposição à anorexia, porque na anorexia o sujeito se vê gordo e quer emagrecer. Na vigorexia o sujeito se vê magro, mas ele não quer engordar, ele quer ganhar massa muscular. É diferente. Então ele muitas vezes está extremamente bombado, entre aspas, então o sujeito tem uma massa muscular bem razoável, mas ainda assim ele se vê como muito magro. E aí também é um distúrbio de imagem que pode gerar vários problemas. Então, quais que são as possíveis consequências da vigorexia? O sujeito ele pode, por exemplo, ter a mesma questão de insuficiência vitamínica do anoréxico. Por quê? Porque ele não passa necessariamente horas sem se alimentar, mas muitas vezes ele tem uma dieta extremamente restritiva em função de ganho muscular. Então, como o sujeito ele quer ganhar massa muscular, ele tem uma dieta bastante restritiva em função disso. E, obviamente, que uma dieta restritiva por um curto período de tempo tende a gerar menos estrago, mas uma dieta restritiva por anos, em algum momento vai ter carência nutricional. Então, esse é um dos grandes problemas que a vigorexia pode gerar. Outro grande problema: excesso de atividade física forçada. Então, como o sujeito ele não se vê como tendo músculos e ele deseja ganhar massa muscular, por vezes ele pratica exercícios físicos com uma constância e uma intensidade muito absurda, que geram danos. Então a pessoa ela acaba lesionando músculos, ela acaba tendo danos sérios à musculatura dela por esse excesso de atividade física forçada. E aí, claro, o sujeito ele faz uma dieta restritiva, ele faz exercício físico por vezes por horas, que aí entra também em um outro problema que é a restrição de relações sociais. Então, por vezes, essa pessoa ela passa horas na academia, e quando eu falo horas, são 6, 7, 8 horas do dia dela, às vezes até mais, praticando exercício na academia, o que limita muito as vivências sociais dessa pessoa, fazendo com que ela tenha ali vivências sociais bastante restritas quando tem, porque muitas vezes ela está na academia, mas ela nem está interagindo com quem está na academia, ela está ali focada em ganho de massa muscular. Isso quando essa pessoa não fica em casa fazendo exercício, não tem uma academia na própria casa e também passa horas e horas do dia ali, não sai, não tem interação com outras pessoas e permanece apenas praticando atividade física. Então você tem ali um dano de convívio social significativo. Outro problema é que a pessoa ela mantém uma dieta restritiva, ela faz exercício físico constante e ainda assim ela não ganha, na visão dela, massa muscular. Então ela não consegue ganhar massa muscular porque ela está, na visão dela, no distúrbio de autoimagem dela, ela se vê sempre raquítica. Qual que é o último apelo da pessoa? Em geral, consumo ou aplicação de substância ilícita anabolizante. E aí a gente entra em todos os problemas do anabolizante. Lembremos que como ela, não importa o quanto ela esteja musculosa, ela vai continuar se enxergando excessivamente magra, ela vai fazer consumo cada vez maior de anabolizantes, o que pode facilmente gerar distúrbios cardíacos. Então ela pode vir a ter uma insuficiência cardíaca, uma parada cardíaca, bem fácil disso acontecer. Ela pode ter, por exemplo, um AVC, um acidente vascular. Ela pode ter vários problemas de saúde oriundos do consumo de substâncias ilegais com a finalidade anabolizante. E aí vamos então para os distúrbios alimentares propriamente ditos, porque os dois distúrbios até o momento que falamos são distúrbios de autoimagem e não necessariamente alimentares. O primeiro deles, e também um dos mais conhecidos, que pode ou não vir associado à anorexia, é a bulimia. Então, o distúrbio alimentar da bulimia, ele é o hábito da pessoa de vomitar ou consumir laxante para jogar fora o alimento consumido. Então, a pessoa ela come
E aí, posteriormente, isso também pode vir acompanhado do próximo transtorno que a gente vai falar, que é a compulsão alimentar. Então, ela pode comer compulsivamente ou não. A bulimia, ela pode estar isolada, então o sujeito ele pode não comer em excesso, comer apenas uma pequena quantidade de alimento e ainda assim ter episódios de bulimia, tentando ou vomitar intencionalmente, então enfia dedo na garganta. Tem várias técnicas que as pessoas desenvolvem para produzir, induzir o vômito, ou então ela consome laxante para jogar fora esse alimento. O que causa a bulimia? A bulimia normalmente, o que causa não necessariamente, mas qual é o funcionamento ali da bulimia? A causa, vocês entram lá no segundo vídeo da série que eu falo um pouco sobre as possíveis causas dos distúrbios alimentares. Mas o funcionamento dela, o que é? O sujeito ele come e ele sente peso na consciência, ou ele sente um arrependimento por ter consumido aquele alimento. E aí o ato dele é jogar fora, é tentar jogar fora esse alimento o mais rápido possível. E o que é o grande problema disso? Quais são as consequências que a bulimia pode gerar para o sujeito? Então você tem consequências do tipo, por exemplo, destruição do esôfago e dos dentes. Então a garganta, o esôfago, todo o canal que leva o alimento até o estômago, ele é simplesmente destruído pela bulimia. Por quê? Porque quando o sujeito vomita, junto com o alimento, ele vomita todo aquele ácido estomacal, todo não, mas boa parte dele, que a gente falou anteriormente lá na anorexia, que pode digerir as paredes do estômago. Esse ácido estomacal que é tão importante para a nossa digestão, mas que deve permanecer no estômago e ter alimento para digerir, ele vai voltar pelo esôfago do sujeito. E ao voltar, o estômago ele ainda está melhor preparado para receber esse ácido, mesmo que se não tiver alimento pode gerar estrago, mas ele ainda está melhor adaptado a receber esse ácido. O esôfago não. Então o esôfago queima inteiro com esse ácido. Então você tem também um favorecimento de úlcera no esôfago, como úlcera no próprio estômago, por esse movimento de vomitar a comida. Assim como você tem uma destruição dos dentes, porque o esmalte dos dentes ele também não é preparado para consumir algo tão corrosivo e tão destrutivo quanto é o ácido estomacal. Então, o esmalte dos dentes vai sendo corroído e você tem pessoas com dentes completamente destruídos, apodrecidos, enfraquecidos. Um outro problema pode vir quando a escolha do método de expurgo do alimento não é por via oral, mas sim pelo intestino. Então, quando a pessoa consome um grande volume de laxantes para acelerar, entre aspas, porque não acelera o processo digestivo, você descarta o alimento antes dele estar digerido. E aí qual que é o problema disso? Como você tem um alimento que ainda não está devidamente compactado, não foi absorvido pelo intestino ou a água desse alimento e o ácido do estômago, você igualmente vai ter a evacuação, o bolo fecal não vai estar pronto e devidamente adequado para passagem pelo intestino. Então você vai ter o intestino expelindo alimento que ainda não foi devidamente processado, junto com ácido estomacal e em uma velocidade inadequada, o que vai destruir a flora intestinal, que é extremamente importante para a absorção de nutrientes, e vai igualmente gerar problemas no intestino e pode inclusive gerar hemorroidas, gerar outros problemas oriundos desse processo. Então é bem problemático. Um outro problema que pode vir da via oral, principalmente da indução de vômito, é a possibilidade de um rompimento estomacal. Então, como o estômago ele faz força para voltar o alimento, que não é um funcionamento natural dele, esse é um funcionamento emergencial. Então, o vômito ele é um funcionamento extremamente emergencial do estômago para que
ele possa pôr para fora algo que está fazendo mal para ele, algo que não deveria estar ali. Então, quando a gente come algo venenoso, algo estragado, o estômago ele reage desse modo como uma medida emergencial, mas não é algo para acontecer constantemente. O estômago ele não é preparado para fazer esse movimento, nem o estômago, nem o esôfago, para fazer esse movimento de vômito com frequência. O que faz com que, nesse processo, possa ocorrer um rompimento do estômago. E aí, se não, aí é caso de cirurgia imediata, se não houver intervenção cirúrgica, pode ocorrer inclusive a morte. Então, novamente, é um distúrbio que sim, coloca em risco a vida do sujeito. Assim como a anorexia, assim como a própria vigorexia, também colocam, como eu comentei, a vigorexia muito pelo consumo de drogas ilegais e aqui pela chance de você também ter um rompimento estomacal. E vamos ao último da lista, que é outro distúrbio alimentar, que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar também ela pode estar associada a vários outros transtornos ou pode aparecer sozinha. Então ela pode aparecer como um distúrbio associado, por exemplo, à própria anorexia, e aí fica uma retroalimentação problemática, porque imagine o sujeito, ele se vê gordo, e para tentar se para tentar tirar esse mal-estar de se ver acima do peso, ele acaba descontando na alimentação e se alimentando, comendo, então o inverso. Lembrando que a anorexia não necessariamente precisa vir acompanhada de jejuns prolongados, pode vir, mas você pode ter um distúrbio de imagem sem necessariamente estar fazendo o jejum prolongado. Então o que acontece? O sujeito ele se vê obeso, ele tem um distúrbio de imagem e ele come muito para tentar apaziguar os seus sentimentos com relação a esse distúrbio de imagem. E aí, obviamente, o distúrbio de imagem vai ficar cada vez maior porque ele está fisicamente, agora com dados reais, ele está ganhando peso. E aí isso fica numa retroalimentação absurda. Então você tem um sujeito que vai entrar em um sofrimento cada vez mais profundo. E por que o sujeito, qual que é o funcionamento da compulsão alimentar? Normalmente é um sujeito que ele tem frustrações emocionais. Aí podem vir de várias origens. Então falar sobre a origem do distúrbio alimentar é muito difícil. Porque é a mesma coisa que eu falar para você, qual que é a origem do fogo numa mata, por exemplo, numa floresta. Bom, o fogo na floresta pode pegar porque alguém jogou um palito de fósforo aceso, pode pegar porque alguém jogou um cigarro aceso, pode pegar porque alguém jogou uma garrafa que refletiu raios solares num capim seco e incendiou. Pode começar porque caiu um raio e provocou fogo. Então existem vários motivos para começar um incêndio. E a gente só vai saber qual foi o motivo de fato em uma investigação muito profunda e às vezes nem mesmo consegue chegar a qual foi o motivo. Da mesma forma, nos distúrbios alimentares, é muito difícil saber qual foi o motivo específico para causador de um distúrbio alimentar. Então pode ser, por exemplo, que a pessoa ela não recebeu a atenção adequada para reconhecer a sua autoimagem dos cuidadores. Pode ser que ela sofreu, por exemplo, muitas provocações voltadas para sua aparência ou para alguma outra questão. Então podem ser vários fatores. Mas o que é o principal funcionamento da compulsão alimentar? Esses fatores levam a uma questão de um desprazer, um conflito emocional muito grande, que faz com que a pessoa se sinta muito mal e a tentativa dela para se sentir melhor é buscar o prazer oral. Então ela vai buscar na comida uma forma de prazer para tentar apaziguar um pouco o grande desprazer que ela sente por relações sociais mal resolvidas, por uma atenção que ela gostaria e não recebe, ou então pelo sentimento de repulsa de alguma situação que ela viveu na vida dela. Então, normalmente o sujeito que ele tem compulsão alimentar, ele come por uma frustração emocional e que pode vir de diferentes causas. E aí é importante também para a gente diferenciar a compulsão alimentar de comer exageradamente, por exemplo. Porque não é a mesma coisa. Uma coisa é compulsão alimentar, outra coisa é você comer em excesso uma vez ou outra. Então é diferente a compulsão alimentar de, por exemplo, você comer em comemoração.
O sujeito compulsivo, ele come por uma frustração emocional. Então ele não está feliz e bem quando ele está comendo. Quase sempre ele está profundamente triste quando ele vai comer. É diferente, por exemplo, de você comer em excesso numa festa. Então, o sujeito que come até passar mal numa festa, ele não tem compulsão alimentar, ele tem descontrole. Ele tem ali um pouco de falta de autocontrole, mas não necessariamente compulsão alimentar, porque ele está comendo em um ambiente festivo, que ele está alegre, que ele está animado, ou, por exemplo, quando o sujeito consome excesso de alimento em um lugar onde tem muita oferta diferente de alimentos. Então o sujeito ele tem uma grande variedade de alimentos e aí por conta disso ele come em excesso. Bom, esse sujeito ele não é compulsivo alimentar, ele simplesmente está comendo em excesso porque ele tem uma variedade de alimentos ali que nem sempre estão disponíveis. O que diferencia? Então é muito importante. Repetição, então a frequência que ocorre. O tipo de alimento também é significativo e o motivo pelo qual o sujeito se alimenta e o estado emocional enquanto ele está se alimentando. Então é comum que o compulsivo alimentar ele coma em um estado emocional normalmente triste, frustrado ou com raiva. Dificilmente você vai ver uma pessoa comer por compulsão alimentar estando feliz. Então sempre ela come quando ela está triste, frustrada ou com raiva. Ela come qualquer coisa. Então ela come tanto alimentos que ela gosta, como por vezes alimentos que ela não gosta. Então existem compulsivos alimentares que são capazes inclusive de comer alimento estragado, são capazes de comer coisas que ele não gosta do sabor, mas ele come. Então isso é muito comum. Apesar de normalmente as escolhas serem escolhas mais adequadas ao paladar dele, entre aspas. Mas pode ocorrer dele consumir alimentos que ele não gosta. E isso é um grande sinal de compulsão alimentar. Outro fator é que é um comportamento repetitivo e constante. Então não é, no fim de ano, na festa de Natal, eu comi até passar mal. Não. O sujeito ele come até passar mal semanalmente. Ou por vezes diariamente. Então não é algo tão esporádico. Quando é esporádico, é uma dificuldade de autocontrole, não necessariamente uma compulsão alimentar. Então, fatores emocionais, normalmente frustração emocional, dor, raiva, e não necessariamente felicidade ou outro sentimento que nós entendemos como positivo. O sujeito não come em comemoração, mas sim na tentativa de apaziguar uma frustração, e é um comportamento repetitivo e constante. Então essas são as características da compulsão alimentar. Qual que é o tratamento para todos os transtornos alimentares? Sempre análise, terapia. Então é preciso, junto com o sujeito, buscar na história de vida dele quais são as causas da compulsão, ou quais são as causas da anorexia, quais são as causas do distúrbio de imagem ou do distúrbio alimentar. Eu já falei um pouco no segundo vídeo dessa série de quais são possíveis causas. Então pode ser que, por exemplo, os cuidadores dessa pessoa não significaram o corpo dela de uma maneira efetiva. Então é um sujeito que nem sempre a causa vai estar lá na infância, a causa mais significativa. Começa lá na infância, mas por vezes ele desencadeia distúrbios na adolescência, por exemplo, quando passa por uma grande mudança no corpo da pessoa. A pessoa começa a não se reconhecer mais naquele corpo que ela ocupa. Então o que acontece? Lá na infância, os cuidadores dessa pessoa não significam para ela de uma maneira efetiva o corpo dela. Então fica uma coisa muito solta, não nomeiam o corpo, não colocam emoções ligadas àquele corpo. E aí chega na adolescência, a pessoa ela tem mudanças que nem sempre elas acabam indo em conjunto. Então a gente vê que, por exemplo, é muito comum em adolescentes às vezes ter um crescimento das orelhas, aí você, nossa, tipo, a pessoa parece que tem as orelhas completamente desproporcional ao crânio. E depois você vai ver a pessoa na fase já jovem, depois que passou a adolescência ali com 18, 19 anos, ela está perfeitamente ajustada nas medidas. Por quê? Porque às vezes a orelha cresce antes do crânio e aí você parece ter algo totalmente desproporcional, mas que vai se ajustar com o tempo. Às vezes também o crânio cresce antes ou o corpo cresce mais do que o crânio. Então você tem ali as partes do corpo, às vezes os braços, as pernas se alongam
e o sujeito não tem um ganho de massa muscular, então acaba ficando meio estranho ali, muito magro. Então você tem ali variações que fazem parte do desenvolvimento natural do ser humano. Isso já é um fator que meio que balança o sujeito e pode favorecer distúrbios, principalmente de imagem, que, como dito antes, podem levar a distúrbios alimentares. Outra coisa que acontece muito comum na adolescência é a péssima mania das pessoas ficarem falando do corpo da outra. Eu sempre critico isso. Principalmente quando as pessoas falam do corpo de criança, de adolescente, é aquele costume, né? A tia, o tio chato que chega na reunião de família, nossa, como você tá gordinha, ai, nossa, como você tá magra, nossa, não tem seio, não tem bunda. Não tem que falar do corpo do outro. Fica quieto no teu canto, vai cuidar do teu corpo. Então esse tipo de situação pode ser bem problemática, porque como o sujeito ele já está num problema ali com a aparência dele, ele já nem sempre está contente, satisfeito com a autoimagem dele, esse tipo de comentário pode ser um grande gatilho para distúrbios de imagem. Entre os próprios adolescentes, então às vezes as pessoas se cutucam, se provocam, então a gente sabe que há muito disputa entre adolescentes. Então acontece, por exemplo, de uma adolescente falar para outra, nossa, você tá gorda, tá com estria, para tentar às vezes, afetar, às vezes ela nem pensa isso da outra, às vezes ela acha inclusive que a outra tá muito bem, melhor do que ela, mas fala isso para provocar, para tentar machucar a outra pessoa. Entre os meninos também ocorre muita provocação, então, nossa, você não tem músculo, nossa, raquítico, palito. Esse tipo de situação pode facilmente desencadear distúrbios de imagem como consequência de distúrbios alimentares. Então, nem sempre a causa mais intensa está na infância. A infância começa. Então, na infância estão as causas primárias, que é normalmente uma autoimagem muito frágil, porque os cuidadores não deram conta de construir junto com esse sujeito uma autoimagem mais forte. Porque o sujeito que tem uma autoimagem mais forte, bem construída e bem resolvida, ele não tá nem aí. Podem falar que ele tá muito magro e falar, legal, eu gosto de ser magro, que bom. Ah, nossa, tá gordinho? Ah, pois é, tô gordo sim, e daí? Então a pessoa normalmente ela tem uma autoafirmação muito maior, porque ela tem uma autoimagem muito bem construída. Agora, quando os cuidadores ou ignoram isso, então aquela história, às vezes a criança tá acima do peso, e isso não surge em assunto com os cuidadores. Então os cuidadores meio que ignoram isso. Não necessariamente que eles precisem fazer a criança emagrecer, mas é importante trabalhar com ela. Olha, você está num peso que não é tido como o ideal, mas tudo bem. Se você se alimenta bem, se você pratica exercício físico, ok, não tem problema. Você pode ser mais gordinho, você pode ter ossos mais largos, não tem problema. Ah, é por causa de alimentação errada? Bom, aí os cuidadores estão fazendo um trabalho problemático. Então aí sim a gente tem que se preocupar e a gente tem que adequar a alimentação dessa criança. Mas se não, tem que ser dito para essa criança que tá tudo bem ela não ter o mesmo peso dos coleguinhas, que tá tudo bem ela, por exemplo, ser muito magra se ela se alimenta bem. Então se ela não tem deficiência nutricional, tudo bem ela ser magra. Ela pode simplesmente estar num desenvolvimento desproporcional. Então, os braços e as pernas crescem muito rápido antes de ser possível um ganho muscular que vai propiciar uma aparência mais. Como que eu poderia me referir? Enfim, creio que vocês entenderam. Uma aparência mais vigorosa, vamos pegar já a própria palavra de um dos nossos transtornos anteriores, a vigorexia, uma aparência mais vigorosa. Então ela pode simplesmente ter um crescimento excessivo dos braços e das pernas, não ter esse ganho muscular para proporcionar uma aparência mais vigorosa e levar um tempinho para isso. Mas isso tende a se normalizar com o desenvolvimento futuro. Então isso precisa ser trabalhado com a criança e com o adolescente, porque senão as chances de um distúrbio de imagem são bem significativas. O que pode ocorrer também para os distúrbios da alimentação, principalmente, como a compulsão alimentar ou a bulimia, é comentários a respeito da comida. Então, às vezes a criança ela nem está com sobrepeso, mas alguém fica perto dela. Ah, vai comer muito, vai engordar.
vai comer tudo isso de doce e vai ficar gordo, ninguém vai te querer, coisas do gênero. Isso também é um gravíssimo problema e pode gerar distúrbios alimentares, então é bem problemático. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa série. Lembre-se de clicar em gostei, de se inscrever no canal. Quem tiver interesse em fazer acompanhamento de análise ou fazer supervisão ou ter aulas particulares sobre psicanálise, só entrar em contato pelo @filosofia da psique, tanto no Telegram quanto no direct do Instagram, e aí a gente conversa a respeito. Se quiser deixar também contato nos comentários do vídeo, eu retorno. É isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.